Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Nesta manhã, quero cumprimentá-los aos meus irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor, que seja um final de semana abençoado na vida de todos aqueles que temem ao Senhor. Eu tinha já falado em algum vídeo que ia meditar para ministrar um ensino, uma palavra para esclarecimento, para termos noção o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre quis ensinar para o seu povo, para os seus discípulos. E eu falava que ia preparar esta palavra e espero que ela venha alcançar, assim como tem me alcançado, pelo discernimento do Espírito Santo que está operando no nosso meio nesses últimos dias. Eu só tenho a agradecer a Deus. E a palavra está registrada lá, uma palavra bem conhecida, em João, no capítulo de número 10. Onde Jesus Cristo, ele relata 3 personagens que eu, com esse tempo de fé, caminhando, procurando conhecer melhor o Senhor, Jesus falava de 3 personagens e esse tempo todo nunca vi alguém assim relatar sobre esses 3, a qual ele descreve aqui no capítulo 10, ele como o bom pastor, né? E na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Isso o versículo 1. Aí no versículo 10 ele diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. E o versículo 12 ele diz assim que mas o mercenário, o que não é pastor, ele já desclassifica. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, as deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. E eu fiquei assim com a preocupação, que mercenário é esse? Como que ele é? Qual é as qualidades desse mercenário? Nós sabemos quem é as qualidades de um ladrão, é fácil, porque em toda parte do mundo tem ladrão. E de variedades, com a roupagem totalmente, às vezes, que nos engana. E o salteador? Quem é esse salteador? Quem são esses lobos? Esses cães famintos que a Bíblia mostra? Eu fico preocupado, porque estamos cada dia atravessando certos períodos e épocas
Assim como Deus levantou homens para questionar contra as hostes do mal, contra os príncipes das trevas, eu sei que nesses últimos dias também Deus vai levantar pessoas para falar. E falar na verdade, na verdade. Não tem nada que esconder o lixo da casa por debaixo do tapete, não. O lixo tem que ser colocado fora. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, nessa preocupação, eu fico muitas das vezes pensando, né? Porque você vai falar algo assim nos nossos dias, e às vezes alguém vai se doer. Mas tudo bem. Mas, ô irmão Ildefonso, vamos ganhar tempo. Então, a gente pode colocar também e fazer uma ênfase, característica de obreiro ou de cristão ou de pastores ou de missionários ou itinerantes, quer qual seja a qualificação. Eu não vou falar no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é puro, mas sim em variados ou variadas placas de igreja, denominações, onde o povo dá mais ênfase, dá mais valor à placa da igreja, mas não tem vida transformada em Cristo Jesus. Tudo bem, irmão Ildefonso? Só para refletir, vamos refletir agora. Não existe pastor sem ovelha, né? Mas existe mercenário se fazendo também de pastor. Aí, o que significa mercenário, irmão Ildefonso? O mercenário é o que age ou trabalha somente por dinheiro, ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. O mercenário. Ele é interesseiro, ele é avarento, ele é cobiçoso e uma outra qualificação, ele é enganador. Foi Jesus que falou que, olha bem, Jesus falou, entenda, esses que entram por outra parte do curral é ladrão e é salteador. E diz o texto que, aqui no mercenário, que as ovelhas não são dele. Mas eles querem tomar posse. Eles querem tomar posse do rebanho. Tudo bem, irmão Ildefonso. Agora, e o mercenário foi chamado por Deus? Não foi chamado por Deus e nem está apto para cuidar da igreja de Cristo. Ele não está apto para cuidar da igreja de Cristo. Outra coisa, Jesus prova que o mercenário está com as ovelhas enquanto pode aproveitar delas. Foi Jesus que disse que ele está perto das ovelhas enquanto ele pode aproveitar, quer dizer, usufruir do que a ovelha tem. E uma das qualidades da ovelha, ela tem lã, ela tem a carne.
ela tem o couro. E um detalhe, a ovelha quando vai para o matadouro, ela não berra que nem o bode. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. Agora, tempos de adversidade que surgem nas mãos do mercenário, né? Quando as ovelhas mais precisam, ele foge delas. Para às vezes não ser incomodado, para não se sacrificar por elas. A qual aqui no versículo de número 12, Jesus relatando, né? Que o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. É tão triste para os mercenários, a qual a palavra de Deus também, no Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel, o povo não gosta de ler essas palavras não, porque fala, não, eu vou machucar alguém, vou machucar os pastores, vou falar mal de pastores. Então eu preciso arrancar fora essas passagens a qual vou estar citando a respeito do lobo, do ladrão, do salteador, do mercenário, desse covil de aproveitadores. Aí Ezequiel diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra quem, irmão Ildefonso? Contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo. Vou dar uma paradinha aqui. Pastores, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, eu só estou relatando, trazendo em memória. Pastores que apacentam a si mesmo, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Eles não querem saber das ovelhas. Eles querem o ventre deles. O resto não tem valor nenhum. Aí vem dizendo, comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortalece, não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e vara de ferro, dureza. Olha, dá até para querer repetir esse capítulo 34 do profeta Ezequiel, o versículo 4. Meu Deus, a cegueira às vezes toma conta de muitos e não vê a qualidade dessas personagens que estão dentro, que faz um covil, esses mercenários, essa qualidade de gente. Será que o povo não vai tirar a cegueira do olho? Porque Jesus cura a cegueira. Agora olhe bem. Assim se espalham por não haver pastor e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto as espalharam. Então, elas sem ter pastor, dispersaram, sujeito a cair na mão das feras. Pior ainda, porque covil
é onde tem todo tipo de fera feroz. E a ovelha se torna presa fácil para esses animais ferozes que estão na toca, que se chama covil. Tudo bem, irmão Ildefonso? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Ovelha. Ter qualidade, ter título de pastor. Mas o que eu vejo muitas das vezes, eles colocam a ovelha para fora do curral. Que no curral só tem que ficar ovelha boa. Ovelha fraca? Não, não pode ficar. Ovelha doente? Também não pode ficar. Ovelha com as patas quebrada? Também não pode ficar. Ovelha desgarrada? Também não pode ficar. A perdida? Eu quero nem saber de ovelha perdida. E aí, além disso, ainda trata com dureza as que estão ali, gordinha, com lã. Aí ele diz assim, o versículo de número 8, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, visto com as minhas ovelhas forem entregue à rapina. Quando fala rapina, se fala toda ave que voa alto, principalmente urubu, águia, né? Foram entregue à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a toda as feras. Olha só. Todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Mas mesmo assim, elas não vão ficar nessas condições, porque ele diz no capítulo 11, o profeta Ezequiel, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e a buscarei. Isso é o Salvador Jesus Cristo, que busca as ovelhas. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, os que estão perdidos. Tá bom, irmão Ildefonso, me fale mais aí. João 12, esse mercenário, ele trabalha, né? Ele não impõe nenhum recurso, a sua intenção é o seu próprio eu, é para o seu próprio prazer, a qual o apóstolo Paulo, ele também foi duro para falar isso, só que as pessoas não enxergam isso. O apóstolo Paulo, ele chegou assim, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo 20 e 21, fala dessa forma, que cada um busca do que é seu e não o que é de Cristo. O próximo pertence a Cristo? Pertence. Mas o próximo é observado? Não. Não é. Tudo bem, irmão Ildefonso, me fale mais sobre o mercenário, vamos lá. Ele tem aparência, o mercenário, ele tem uma aparência, uma etiqueta, né?
Olha, quem olha a roupagem, paletó, gravata, cabelo, tudo. Às vezes uns até carregam uma maletinha. Quem olha fala, é pastor. Né? Ele tem aparência. Por quê? Porque engana a muitos. E aí tem um detalhe. E muitos o seguem com os seus enganos. Mateus capítulo de número 7. Vamos ver o que é que Mateus fala de número 7. O versículo 15 diz assim: acautelai-vos, vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas o interiormente são lobos devoradores. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi Jesus que falou para tomar cuidado com esse povo. Aí tudo bem. Ô irmão Ildefonso, nós estamos vivendo uma época aí que uns tempos atrás falava muito dos artigos que vinha do Paraguai, mas antes disso vinha de Hong Kong. Hoje vem da China. E tanto produto que não vale nada, mas é o que mais as pessoas utilizam. Mas, ô irmão Ildefonso, me fale aí para mim. Falso pastor. Falso profeta. Né? Tudo com roupagem, com máscara. Mas Jesus falou que é lobo devorador? Sim. O mercenário, ele gosta de aproveitar da lã da ovelha. Ele quer sempre só tirar proveito. Outros tiram muito proveito hoje de abrir templo para ficar rico. Ele pode abrir a igreja, pode trazer um monte de pessoas para o segui-lo. Mas a igreja de Cristo ainda é um jardim fechado. A igreja do Salvador Jesus Cristo, ele é a cabeça. E a igreja é o corpo, onde qualquer lugar que se reúna, 1 ou 2 ou 3, em meu nome, assim lá eu estarei. Não tem placa, não. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Foi Jesus que disse. Mas, ô irmão Ildefonso, nós vemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, porque os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ó Paulo falando, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o que Paulo se expressa aí, no versículo de número, capítulo 11, 13 e 14. E quando nós vamos observar, Timóteo também, ele esclarece algumas coisas aqui. Vamos compartilhar na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, ele esclarece assim, olha bem, e se alguém ensina outra doutrina e não é conforme a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é com a doutrina que segundo a piedade. A doutrina de Cristo é segundo a piedade, segundo o amor. E onde uma doutrina não tem amor, tem que se observar. O soberbo nada sabe, mas
delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, porfia, blasfemas ruins, suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Eles vêm disfarçado, mas é com interesse de ganho. Aparta-te de tais. Mas o grande ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos e para esse mundo é manifesto e nada podemos de lugar dele levar nada. Aí vem o apóstolo agora, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele chega e fala assim, olha, Pedro, na segunda carta de Pedro 1 e 2, ele fala assim, e também houve entre o povo. O que, irmão Ildefonso? Aí vem o irmão o apóstolo Pedro. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Aí Pedro vem aí dizendo, e por avareza, quer dizer, por ganho, por lucro, farão negócio de vós. Olha, farão de vós negócio com palavras fingidas. Tome cuidado. E sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Pode estar fazendo, pode estar agindo, mas saiba de uma coisa, a sentença vem. Ô irmão Ildefonso, então eles fazem cobiça, eles são também cobiçosos, faz comércio da gente. E eu já vi isso. Uma vez fui em determinado município com um pastor, passamos em frente a um templo grande da Universal. Ele falou, olha, aí deve caber umas 300 pessoas. Se cada um ofertar na parte da manhã com R$1, a parte da tarde e a noite, por dia é R$900. Esse mesmo pastor, ele tinha uma placa e tinha um rebanho cuidando, ensinando. Ele pegou essa igreja com esses rebanhos e vendeu para um outro ministério um pouco maior. Ele vendeu como propriedade dele, para lucro dele, e vendeu a igreja com tudo que tinha dentro. É igual quem vende aí um mercadinho, quem vende aí um hipermercado, ou quem vende uma loja. Ele vende porque é dele. Mas o corpo de Cristo não é assim. Mercenário pode agir assim, mas homem de Deus não age com essas formas. Agora, Tito, ele vem falando... Tito. Irmão Ildefonso. Tito, o que é que Tito fala, irmão Ildefonso? Tito, ele fala aí, no versículo de número 10, fala assim, porque há muitos desornados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Esses da circuncisão, quando lá em Gálatas, se não me falha a memória, eles quiseram circuncidar, até queriam circuncidar Timóteo. Os da circuncisão.
porque Paulo deixou Timóteo em uma igreja, mas aí veio esses da circuncisão e queria de toda forma circuncidar a Timóteo. Que, como sendo judeus, mas mesmo os judeus convertidos ao evangelho, achavam que também tinha que as pessoas ser circuncidado, né? Mas olhe bem, Tito ele fala assim: enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca de homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. É a Bíblia que está dizendo todas essas coisas, ensinando por torpe ganância. Agora, este testemunho é verdadeiro, porquanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Tito, escrevendo isso, ele falou dessa forma. Mas olha, irmão, a função do mercenário, qual é a função? No latim, a palavra mercenário, ela é conhecida como comércio. Já lá nos tempos antigos, quando uma nação ia guerrilhar contra outra nação, mas o seu número de soldados era pequeno, e se ele fosse guerrear, ele ia perder. Mas aí havia esse bando destituído da sociedade da época, ele se juntava com uma nação pequena, e ali era entre eles, se ganhasse a guerra, eles poderiam ficar com os despojos da outra nação. Podia saquear o que fosse. O importante era dar a vitória à nação que os chamou. Então, soldados que lutam objetivando pagamento ou divisão dos despojos. Então, o mercenário também, antigamente, trabalhava dessa forma, né? Trabalho para salário, sem ligações patriotais, não tinha compromisso nenhum. O dever era só ganhar a guerra, mas ele não tinha fidelidade e nem tinha ideais para depois continuar nos mesmos preceitos daquela nação. Hoje nós vemos aí um exemplo, tipo de mercenário. Aqueles que trabalham hoje na área da segurança armada, principalmente de alto risco, né? Aqueles que entram nessas fileiras para trabalhar em segurança, eles colocam a sua vida em risco e tem um objetivo aí a lucrar. Tudo bem. Ô irmão Delfonso, me fale mais, parece que o mercenário rende a coisa. Rende. Mercenário, a palavra mercê em inglês, mercê em inglês, no latim é conhecida como mercatus, que se dá ao lugar de compra ou venda, ou origem no sentido latro, aí no italiano latrones, a palavra latrones, importada do grego no sentido soldado que não deve lealdade. É soldado que não deve lealdade. Então ele está disposto a matar ou saquear por quem pagasse. Hoje nós conhecemos, e principalmente no nosso Nordeste, tem muita gente aí que se oferecer até R$100, ele está tirando a vida de alguém. É um mercenário. Ele está tirando a vida de alguém. Entendeu? Está se beneficiando por causa de qualquer trocado. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, tem mais alguma coisa para falar aí de mercenário? Porque
Mas, olha, vamos lá. Ô irmão, veja bem. O mercenário dá-se também o nome de embrusteiro, que significa impostor, mentiroso, enganador, trapaceiro, assim como foi, mas mudou depois o seu nome. Jacó era trapaceiro, era enganador. Aí depois seu nome foi mudado para Israel, né? Vem com fala mansa até. Usa uma máscara para atacar sem que ninguém perceba. Mas tudo bem. Ó, irmão, me fale mais outra coisa. Ladrão, mercenário e saqueador. O ladrão, ele é um 5-5. Que ele entra dentro da casa. Jesus deu vários exemplos. Quando o dono da casa está dormindo, não percebe o ladrão, ele entra, ele vem e rouba. Tem acontecido muito isso. Quando acorda, o dono, o proprietário, vê que o ladrão entrou pela janela ou pelas portas. Esse é o artigo 5.5. O ladrão, aí já é o saqueador, é o ladrão 157. Ele rouba, espanca e mata. Assalto à mão armada. Mas, irmão, isso é o salteador, né? E o mercenário, que artigo que ele é? O mercenário, o artigo dele é 171. Aplicar golpe. E quantos tem aí no meio do povo, que se diz aí cristão evangélico, que está caminhando? Quantos mercenários 171 aplicando golpe e o povo ainda tem seguido? Comprar caroço de feijão, comprar água de Israel, água do Rio Jordão, como pode? Comprar vassoura ungida, comprar o tijolo para a construção, e com preço caro, o sabonete ungido para tomar o banho e se purificar. Então Jesus, para esses mercenários 171, não vale nada. A obra de Jesus Cristo para esses não vale nada. Tá bom, irmão Ildefonso. Fale para mim, então, 3 marcas de mercenário. Segundo Jesus escreveu aí em João, apóstolo São João, no capítulo 10, ele não é pastor. Está escrito aí que ele não é pastor. E as ovelhas não são suas. E nem cuida das ovelhas, mas cuida dos seus próprios interesses. Até que cai a máscara. A máscara cai sempre aí, está caindo. Tudo bem. E o ladrão, irmão Ildefonso? O ladrão, ele rouba. Quer dizer, o 5.5. Mas, olhe bem, o ladrão, ele vem e rouba. Às vezes o ladrão, ele não vem aí com característica de um ser humano, como pode vir também. Entrar e roubar o que puder dentro do teu lar. Mas geralmente, que eu tenho visto, o ladrão tem roubado, entrado roubado os sentimentos das pessoas, tem roubado a paz, tem tirado a paz dentro dos lares, tem tirado os sonhos, a alegria, tem os afligido, tem tirado toda a esperança de sobreviver, tem roubado o tempo de muitos para não buscar a presença de Deus, tem deixado as pessoas em depressão, tem levado muitos a ficar decepcionados com tudo que vê, porque quando vê
que é ladrão, que é salteador e que é mercenário, que é lobo, faminto, é fera, se aparta. Veja bem, quantos lares que o ladrão tem penetrado e tem trazido relações complicadas, né? Situações diversas tem trazido, onde às vezes o marido não combina mais com a esposa com o marido, os filhos não tem mais. Olha, entrou e roubou a honra, roubou a dignidade, roubou o caráter, roubou a personalidade, caráter deformado, roubou o bem que há dentro de nós, onde agora só predomina a maldade, os espíritos das hostes do mal, onde o prazer é praticar e fazer o mal. Tem roubado a sua mente e tem roubado o coração. Quem é o ladrão da tua vida? Quantos ladrão tem na tua vida aí te perturbando nesta manhã? Pessoas são roubadas a todo momento. Principalmente quando ele pensa de fazer o bem, vem o ladrão na sua mente e rouba para não fazer. Tem muita gente falando aí, mansinho, mas é lobo. É salteador, é mercenário. Quando nós observamos ali, quando o homem que descia de Jericó estava levando ali um saquetel, de repente na estrada ali, caminho de Jericó, ele foi espancado, deixado quase morto, levaram, saquearam ele. Isso é o salteador. Deixou quase morto. Aí veio a parábola do bom samaritano, aí Jesus encontrou ele ali ferido, caído. Porque nós podemos estar em situações difíceis. Há alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Teu quadro nesta manhã pode ser mudado. E você pode fechar as portas para o ladrão, para o saqueador e também para o mercenário. Porque as qualidades deles estão aqui tudo descritas na palavra de Deus. Olhe bem, veio o samaritano, aí passou o levita, viu lá caído, passou de largo. Veio o sacerdote, eu vou tocar em morto, é pecado. Passou de largo. Aí veio o samaritano, curou as feridas, levou para uma posada, ainda falou, olha, se ficar mais alguma coisa aí, na volta eu pago. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus que socorre o necessitado. Ô irmão Ildefonso, esses ladrões, salteadores e mercenários convivem conosco? Convive. Aí, desvenda os meus olhos, como disse o salmista Davi, para não pecardes contra ti. Quando nossos olhos é desvendado, porque o inimigo chegou ao entendimento para que eles não alcancem, não vejam a glória de Deus. Cegou. Aí não consegue ver quem é ladrão, quem é salteador e quem é mercenário. Ô, irmão Deus, tudo bem. O ladrão, né? Ele, além de roubar as nossas emoções, o nosso descanso, ele suga a nossa alma, ele anestesia, ele prega, gruda na vida de alguém até a morte, para ficar agora como herdeiro.
E a pessoa acaba desfalecendo dessa vida com todos esses males que esses aí fazem na vida das pessoas. Ô irmão Ildefonso, Jesus nos chamou... ô irmão Ildefonso, fala para mim. Jesus chamou os publicanos de ladrão, mercenário e salteador? Olha, Jesus, ele não teve a audácia de chamar os publicanos de ladrão, de mercenário e salteador. Não. Mas chamou de pecadores. Agora, eles estavam roubando ali na alfândega? Eles roubavam? Eles passavam dos limites. Saqueava. Nós vemos a parábola lá, Jesus, quando Zaqueu teve com Jesus, ele era publicano, ele falou que ia retribuir quatuplicado se ele tivesse feito. Porque ele agora viu, os olhos deles viu. Então, ele não chamou, mas a esses... Olha, a palavra de Deus bate claramente. É como uma tecla que foi quebrada e continua batendo ali, que é ladrão, é salteador e é mercenário. Ô irmão Ildefonso, Jesus chamou os publicanos de ladrão, mas os sacerdotes do templo, os religiosos da época, os anciãos, Jesus não chamou os publicanos de ladrão, mas aos anciões, sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, ali, ele chamou. Ele chamou os oportunistas dos dias de hoje. Eles penetram na vida das pessoas, como depenar galinha depois de morte, dela morta, depois de arrancar o sangue, depois dela morta, vai lá e despena todas as penas. Assim, o que eles puderem depenar na vida das pessoas, salteador, ladrão e mercenário, eles fazem. Jesus chegou no templo, ali no templo, Jesus chegou. Aí Jesus chamou ali de covil e ladrão de salteadores. Olha bem, veja bem, né? Ele expulsou ali os cambistas. Tá tudo roubando no templo. Veja bem. Quando Jesus chegou ali no templo, que ele expulsou todos os cambistas, olha que Jesus falou. Entrou Jesus no templo de Deus, ali em Jerusalém, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: esta casa, a minha casa, será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Foi Jesus que falou que a casa dele era para ser chamada casa de oração, mas eles ali, vinha alguém oferecer um sacrifício e não tinha dinheiro, ou não tinha um animal, aí estavam os cambistas lá para oferecer. Aí eles pegavam, vendiam o animal, levavam lá para dentro e depois traziam o mesmo animal para se vender. Parece que não é diferente. Se nós olharmos os dias de hoje, não é diferente não. Quando nós observamos, quando Davi estava sendo perseguido ali por Saul, Davi teve um momento que ele ficou encurralado nas mãos de Saul. Mas aí ele foi parar na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão, diz a palavra de Deus,
que ali se ajuntou ele e todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem com espírito desgostoso, e eles o fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Como um covil ali estava, pessoas refugiadas, pessoas problemáticas. Mas essas pessoas não continuou no quadro que estava não, porque ficaram os valentes soldados de Davi, eles foram transformados. Ali os que estavam em aperto deixou de estar em aperto. Aperto quer dizer, padecendo com dívida e tudo. Os que estavam endividados, devendo na praça, devendo até mesmo na lei civis e criminal, e espírito desgostoso, desanimado, não queria mais saber de nada de Deus, de igreja, né, de Espírito Santo, de Jesus. Estava desgostoso. Mas a moral deles foi levantada. Certo? Então, o mesmo capítulo aqui que Mateus registra, Marcos também registra a mesma coisa, falando aqui, quando ele entrou no templo, né? E que está escrito que a minha casa será chamada, aqui no capítulo 11, no versículo 17, ensinava dizendo, esta escrita, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós tem feito covis de ladrão. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscaram ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da doutrina que ele pregava. Olhe bem, isso é ter coragem para falar. Isso é ter coragem para denunciar os ladrões, os salteadores e os mercenários. Tudo bem, irmão Ildefonso, o tempo já está indo embora. O que significa mesmo covil, irmão Ildefonso? Covil significa uma cova, onde vivem ou se escondem refugiados, ladrões, malfeitores. É como eu falei agora aqui na caverna de Adulão. Muitas das vezes também se escondem muitas feras, animais ferozes, serpentes. Tudo bem, irmão Ildefonso. Fala para mim 3 marcas do mercenário. Eu já falei que não é pastor, não tem ovelha e nem cuida das ovelhas, mas apacenta a si próprio com seus interesses. E o ladrão? Ele rouba, já falei. Então me fala aqui uma coisa para mim, irmão Ildefonso. O que entra pela porta? O que é entrar pela porta? Que ele se referia à porta, Cristo, ele. 3 marcas de salvação para o que entra pela porta, que é Cristo Jesus. Ele entra, olha, ele encontra liberdade. Não é prisão, não. Quem entra por Jesus Cristo encontra liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livre. É estar livre da lei mosaica. Porque estamos em Cristo Jesus. Jesus nos chamou para ter liberdade. E olha, quem tem liberdade, ele entra e sai. Ele tira, chama para fora do aprístico, e ele ali os alimenta com verdes pastos. É igual ao Salmo 23. Ele leva a pastos verdejantes, alimento saudável. Não é alimento contaminado, não. Não é alimento de engano para comprar tua mente, para ter interesse no que você tem. Ele entra e desfruta de segurança, que ele dá segurança. E também dá repouso. A outra coisa, irmão Ildefonso, edificação. Quem entra pela porta, que é Cristo, edificação, achará
pasto, quer dizer, alimento, e plenitude, tem vida eterna, tem vida transbordante, para estancar a sede do próximo, para estancar a sede do que está faminto. Ele encontra, se alimenta, é como um poço que jorra água para a vida eterna. O poço tem água para matar a sede de quem está sedento, faminto. Agora, Jesus, ele ensinou o caminho que é da piedade. Jesus sempre ensinou o caminho da piedade. Vou terminar já. Olha, vou terminar. O ladrão, ele furta com a ostácia. No 5:5. O salteador surpreende e assalta. Ele surpreende de uma hora, ele chega de repente. Ele surpreende. Oh! Perdeu o boy. Não é por aí. É assim a linguagem. Tanto dos policiais quando vai apreender o ladrão, como o ladrão quando vai abordar um cidadão de bem. Perdeu. Ele aplica 157, assalto à mão armada. Aí, tentaram ali expulsar o cego, porque ele recebeu a benção, a cura, né? O cego ali, que estava ali Aí o cego de nascença, quando gloriosamente foi curado pelo Salvador Jesus Cristo, ele recebeu a aprovação e a benção. Ele recebeu a aprovação e a benção ali dos anciões, dos fariseus, dos sacerdotes. Ele recebeu a benção por ter sido curado, que era de nascença, por esses ladrão, mercenário e salteador? Negativo. Olha, não, ele não recebeu a benção. Eles maltrataram e o expulsaram da sinagoga. Então, seria que excomungaram pelo amor que tinha a sua alma. Não. O amor que ele tinha, agora que estava vendo e tudo, eles excomungaram. Agora Jesus chama de ladrão e salteador, que não entenderam pela porta. Este homem foi expulso da sinagoga, foi considerado morto, como que não mais existisse, não podia estudar com os outros ali na sinagoga, não podia ensinar, aprender ali, estudar com os outros, nem comer com eles. Contudo, não se aprendeu do seu passo, apesar de ser cortado da sociedade dos amigos, porque era cego. Ele ficou desclassificado de tudo. Mas Jesus que é bom, o Jesus que é amoroso, é piedoso, é misericordioso, né? Mas quando foi expulso pelos pastores da sinagoga, ele foi recebido pelo bom pastor. Porque esse porteiro que é a porta, ele abre para todo aquele necessitado. Agora observe bem, olha uma outra coisa. Ali, ele prossegue lá no versículo 22, que a festa da dedicação, essa festa foi instituída por Judas Macabeu para comemorar a purificação do templo e a reedificação do altar. Depois de ser ali expulsar os sírios no ano de 164 a.C., né? Lá para os fins de dezembro era comemorada essa festa ali, foi onde Jesus ele relatou. Agora observe bem, um outro detalhe. Eu já disse aí que quem entra, as marcas da salvação, liberdade, plenitude e edificação, né? São ladrões e salteadores, né? Ladrões às vezes alimentam as ovelhas, porém somente com interesse diabólico. Nós já lemos lá em
também em Tito, né? Já falamos sobre também as 5, não, ainda não, as 5 marcas de um bom pastor. Mas, e você? Quem soltaria? Jesus ou Barrabás? Lá o povo preferiu que soltasse Barrabás, porque ele era ladrão, era salteador. Ele tinha crime. Agora bem, o mercenário, vamos ver aqui uma outra qualidade de mercenário, Gálatas no capítulo dele, se não me falha a memória, Gálatas 2, parece que eu já até li essa, Gálatas capítulo 2, versículo de número 4, Paulo ensinando ali aos Gálatas. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Essa é a passagem que eu falei outrora. Estou aqui trazendo em memória para lermos. E isso por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Aqui eu quero mostrar que quando Jesus chama para a liberdade, sempre as pessoas, eles querem tirar a liberdade que Cristo dá às pessoas e quer pôr um jugo pesado. Um jugo que nem eles também colocam o dedo quando Jesus falou em Mateus capítulo 21, né, que eles, nem o dedo eles movem, né? Aqui diz aqui, pois há tão fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem o dedo querem movê-los. Capítulo 23 de Mateus, versículo 4. Eles põem um jugo pesado para as ovelhas, tem que fazer, tem que trabalhar. Mas eles não fazem. Só vem. Ô, irmão Delfonso, tá bom. Falar sobre as 5 marcas do pastor, que Jesus falou que ele era. Olha, primeira marca, dá a vida pelas suas ovelhas. 2, conhece as suas ovelhas e as chama pelos nomes. E esses aí não conhecem as ovelhas e nem chama pelos nomes. Ele vai adiante do rebanho, ele não mandam ir as ovelhas. Ele vai também adiante do rebanho. Ele guarda seguramente mercenário, ladrão, salteador, não tem cuidado nenhum. Mas ele guarda seguramente, guia-me. Agora, a outra, da sua mão ninguém arrebata. Jesus falou, todo aquele que vinha a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. Ninguém arrebata aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém arrebata da sua mão. Ninguém. Ninguém arrebata. Olhe bem. Quero estar lendo aqui um versículo para fechar aqui. Né? Para nós... Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Na morte e na mão dessas personagens. Olhe bem, o Salvador, o pastor de verdade, ele faz deitar em verdes pastos. Ele guia mansamente, não é com brutalidade, não é a ferro e fogo, ou você dá, ou você está excluído, ou você é mau obreiro, não é nada disso. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, não é da injustiça, e por amor do seu nome.
Aí ele vem dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a benignidade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o pastor. Esse é o Salvador Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus os abençoe, que essa palavra possa chegar à compreensão dos ouvintes nesta manhã. Shalom.